Shalom, esse é o canal Ministério Rema, o Último Despertar. E hoje nós vamos falar sobre um tema sensível, porém de fácil compreensão. Como apologista, eu não quero induzir você a acreditar na minha visão, mas quero que você acredite no que está escrito. Nós vamos falar sobre a Trindade. Existem igrejas que, com o passar do tempo, foram mudando as suas doutrinas, foram se adaptando às novas realidades. Outras foram aderindo a costumes e tradições da época. Porém, a Bíblia é imutável. Ela não muda. A lei do Deus bendito é uma única lei para toda a criação. Desde Adão até o último homem na face da terra, a lei é a mesma. Deus não tem uma lei para um, uma lei para o outro. Todos estão debaixo da mesma lei. Quando nós abrimos Êxodo 20, a primeira lei que está ali é: não terás outros deuses diante de mim. É claro, objetivo. Deus é um. E importa que ele seja adorado em espírito. Está escrito isso. O Shema: ouve, ó Israel. Jeová é o nosso Deus e Jeová é um. Os fariseus perguntaram para Yeshua qual o maior mandamento, e ele responde: ouve, ó Israel. Jeová é nosso Deus e Jeová é um. Em toda a Bíblia não existe sequer a menor citação de três deuses, a não ser num texto apócrifo em Mateus 28, 19, que diz ali: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, todos, sem exceção, teólogos, estudiosos, são claros e unânimes. Esse texto é um texto que foi enxertado posteriormente, não existindo nos manuscritos gregos mais antigos. Os manuscritos mais novos foram enxertados pelos copistas. Não existe. Não existe um relato em Atos dos Apóstolos que alguém tenha sido batizado em nome da Trindade. Pelo contrário, ali é bem claro que todos foram batizados em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Baseando-se nisso, nós gostaríamos que você observasse alguns detalhes. Vamos lá. Mas Jesus não é Deus? Não. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. A Bíblia fala que ele foi criado, que ele é o primogênito da criação. E nós vemos isto ali em Gênesis, no capítulo 1. Ali está dizendo, que Deus fez a luz. E a luz era muito boa. Só que apenas no terceiro dia, nós estamos falando do primeiro dia, no terceiro dia é que Deus faz o sol, a lua, as estrelas. Que luz era aquela? Que luz que era muito boa? Você vai para os evangelhos e Yeshua diz: eu sou a luz do mundo. Aquela luz ali se referia ao primogênito da criação. E a Bíblia afirma: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então nós vemos que Yeshua é o primogênito, foi o primeiro da criação, foi o primeiro ser criado. E ele participou inteiramente da criação de todas as coisas. Por isso que ao lermos Gênesis, vai chegar o momento que aparece a seguinte afirmação: façamos o homem, no plural. Então nesse momento, junto com o Deus bendito, está a luz, está Yeshua antes da encarnação. Ele mesmo lá no Apocalipse vai dizer, que ele é o primeiro e o último. Ele vai dizer em Mateus, que ele seria a luz do mundo. Em Filipenses, Paulo diz assim, que ele não usurpou ser considerado Deus.
porém se humilhou, né, e se entregou. Então são diversos textos que, se você quiser, eu mando um PDF para você pesquisar, para você ler, para você não ficar sendo manipulado. Em primeiro lugar, quando eu digo que vou batizar em nome de uma trindade, Deus não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Deus, nós sabemos que o nome é Jeová, pelos achados arqueológicos que comprovam isto. Yeshua é o nome de Yeshua, o nome do Filho, mas o nome do Espírito Santo não dá para saber, porque nós não sabemos exatamente o que é. A Bíblia é clara que o Espírito Santo é a força, é o poder, é o Espírito do próprio Deus, é a emanação divina, é a Shekinah, mas não é um ser individual, um ser separado. Então nós temos que começar a refletir nesse sentido, para não sermos manipulados por falsas religiões que, com o passar do tempo, quer se ajustar à modernidade. Por exemplo, a igreja a que eu pertenci, ela era monoteísta. Até 1980, ela batizava em nome de Jesus. A partir de 1980, ela tentou ficar mais parecida com o movimento evangélico. Aí o que eles fizeram? Adotaram a Trindade. E a justificativa deles tem muito blá blá blá, mas não tem nenhum versículo afirmando. O único versículo, que é Mateus 28:19, todos são unânimes, não existe nos manuscritos mais antigos. É uma inserção. Não há um relato em Atos dos Apóstolos que alguém tenha sido batizado em nome de uma trindade. Todos ali foram batizados em nome de Jesus. Se nós considerarmos tudo isso e considerarmos que o primeiro mandamento é não termos outros deuses diante de mim, que Yeshua é o primogênito da criação, que ele foi criado por Deus, então nós vamos tirar da nossa frente essa ideia equivocada. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, que nós não conseguimos compreender. Nós temos uma criação especialíssima, que foi Yeshua. Depois nós temos uma segunda criação, que são os anjos, seres celestiais, os anjos, né? Arcanjos, serafins. E depois nós temos o homem, um pouco menor que os anjos. Ou seja, a criação é Yeshua, depois os anjos e depois o homem. Não existe espaço algum aí, nesse sentido, para que três deuses estivessem ali se manifestando. Outro detalhe, é um pouco estranho isso, porque como veio dos pagãos essa ideia, e os pagãos tinham essa visão de deuses, no plural, mas aí nós vemos um Deus Pai, bem definido, um Deus Filho, mas o Espírito Santo é indefinido. Inclusive em hebraico a pronúncia seria a-ruach, ou seja, o ruach na questão feminina. Então são terminologias que acabam confundindo as pessoas. E Moisés foi claro: ouve, ó Israel, e Jeová é nosso Deus, e Jeová é um. Yeshua também repete, quando os fariseus questionam: qual é o maior mandamento? Ouve, ó Israel, e Jeová é nosso Deus, e Jeová é um. O primeiro mandamento de Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Eu acredito que isso possa encerrar. Mas para que você tenha mais convicção, peça o nosso PDF sobre esse tema. Isso foi definido num concílio de 325 d.C., pelo imperador Constantino, um pagão que acreditava em vários deuses, e ele não conseguia conceber na cabeça dele um Deus único. Mesmo assim, não foi decidido, porque os bispos ficaram em dúvida. E foi de 325 até 385, 60 anos de discussão, e foi no concílio de Constantinopla que foi imposto a Trindade. Então, acredito que não há necessidade de nós prolongarmos muito isso, né?
Que o Deus bendito visite você, te oriente, abra os seus olhos para você compreender. Shalom.